No catecismo vai tendo presente a missa rezada, falará que se houve missa inteira de joelhos, salvo nos 2 evangelhos. E obviamente no sermão, porque ninguém vai ouvir de sermão de joelhos. Nós nos sentamos. Quando o catecismo fala isso, está tendo presente a missa rezada. Agora, tem almas que não conseguem ficar de joelhos todo este tempo. E no nosso caso aqui tem um problema que não é dos senhores, é do padre. O padre é meio lerdo. Então estraga mais os joelhos dos senhores. Podemos aplicar o que se faz na missa cantada, para que fiquemos menos tempos de joelhos durante a missa. Não há nenhum problema, mas fica claro que não é uma obrigação, mas é conveniente. O melhor, o princípio geral, quanto mais de joelhos, melhor. Ninguém erra de ficar de joelhos mais tempo na Santa Missa. Agora, dada a dificuldade, a leseira do padre, os joelhos estragados, podemos aplicar o que se faz na missa cantada, podemos aplicar na missa rezada e ficaremos menos tempo e será favorável a todos. Quais momentos ficamos em pé ou sentados? Vamos lá. O princípio geral é o seguinte: quem vem celebrar a Santa Missa é nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar desta cara, desta voz, deste ser chamado Padre Neves, complexo, mas na Santa Missa é nosso Senhor Jesus Cristo. Então o acólito, quando toca o sino, blim, 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 nós nos levantamos, porque nosso Senhor está chegando para subir o seu Calvário. Esta atitude mostra prontidão de seguir nosso Senhor. Mostra reverência, porque nosso Senhor, na pessoa do sacerdote, está aqui. Mesmo de joelhos, nós nos levantamos. Nós só não nos levantamos, ficamos em pé, quando nós temos o Santíssimo Sacramento exposto, como os senhores viram em Corpus Christi. A Santa Missa começou, o padre entrou, mas os senhores não ficaram em pé, porque está nosso Senhor Eucarístico exposto. É o único momento, é a única missa que os senhores vão começar de joelhos. O padre chega, nós temos a parte aqui, vamos seguir o Ordo Missae. As orações ao pé do altar. O padre subiu no altar. Os senhores, vamos aplicar a missa, se ajoelham. E no nosso caso, então, não tem diálogo nenhum. O acólito vai responder à missa. Os acólitos responderão à missa. Então, os senhores fazem o sinal da cruz, junto com o sacerdote, e cada um faz a sua vida. Querem rezar um terço a mais ou um rosário? Maravilha. Mas de joelhos. Enquanto isso, o padre vai recitando o Salmo 42, se for o caso, os acólitos vão respondendo, e aí tem aqui as orações, porque estão restritas ao altar. Mesmo que os senhores ouçam daí, introíba ad altare Dei, a resposta é do acólito. Depois do Salmo 42, o padre vai rezar o Confiteor. Nós temos na tradição 2 Confiteors. Um é do padre, ele reza sozinho, e o outro é dos senhores. O segundo Confiteor será rezado pelos acólitos. Agora, nada impede que os senhores também rezem, mas em voz não audível. Não há diálogo aqui. Então, estou rezando meu terço,
no banco de joelhos aí, posso, minha culpa, minha máxima culpa. Os gestos podem fazer, não são incompatíveis. Os gestos com a oração, já que as orações, os gestos também são oração. O padre imparte uma absolvição, fazemos o sinal da cruz. Mesmo que esteja rezando um terço, ou fazendo uma meditação, ou fazendo uma leitura espiritual, ou rezando a via sacra, os gestos seguem. Se eu não fizer, tem um problema nenhum. Aqui é o conselho do padre. Como ele está dando uma bênção, todos os sinais da cruz que fazemos no ar, traçando o sinal da Santa Cruz, se ele está lançando a bênção, eu recebo a bênção. Então é costume fazer sobre nós, certo? Façamos. Depois da absolvição, ainda nas orações preparatórias, o padre vai subir ao altar, vai beijar e começa o que nós chamamos do introito. Aí nós ficamos em pé, aplicando o que fazemos à missa cantada. Agora, se eu for raiz, super trade, como devemos ser, missa rezada, de joelhos. Sigo lá, de joelhos. Se está doendo o meu joelho, ou estou com sei lá o que, eu fico em pé. E se eu estou passando mal, eu me sento, sem nenhum problema. Então acontece isso, o padre beija um santo altar e vem aqui rezar o introito. Também tem um sinal da cruz, faço, se não fizer nenhum problema, mas eu estou em pé ou de joelhos. Depois o padre volta. Esta ida e volta para um canto e para o outro representa Nosso Senhor que percorreu essa terra. O lado olhando de frente para o altar, o lado direito representa o Antigo Testamento. O lado esquerdo representa o Novo Testamento. Então o padre dá voltas para um lado para o outro, mostrando que Nosso Senhor estava no Antigo Testamento, prefigurado, por isso se lê normalmente as epístolas ou textos do Antigo Testamento do lado que chamamos epístola. Agora o Santo Evangelho, todos os evangelhos normalmente são lidos do lado esquerdo do altar, porque é o Novo Testamento. Então, eu fico de joelhos ou em pé. Em algumas missas, na maioria delas, temos a recitação do Glória. Na missa tradicional, o padre reza o Glória sozinho. Nem os senhores acólitos rezam comigo. Agora, na missa cantada, os que cantam, os cantores cantam o Glória. E o padre o recita. Os senhores na missa cantada podem cantar se quiserem, não estão obrigados. A união a Nosso Senhor não está em interagir na missa, se eu respondo, se eu canto, não. A união com Nosso Senhor na Santa Missa está em se unir espiritualmente ao sacrifício de Nosso Senhor. Isso já pelo batismo estamos unidos. Mas eu tenho que atualizar essa união com a minha oração, com a minha disposição de alma, com a minha devoção. Por isso, cada um pode, segundo os anelos de sua alma, rezar o que quiser, desde que não incomode o vizinho do banco rezar. Então aí estamos no Glória, podemos ficar em pé ou de joelhos. Missa cantada, em pé. Missa rezada, o melhor, segundo o catecismo, de joelhos. Depois do Glória, tem uma oração chamada colecta. No nosso caso, normalmente 2, 3 para mais. Dependendo da classe, como não é um curso de liturgia, não vou entrar em detalhes que não vem ao caso. Eu permaneço, missa rezada, de joelhos. Ou em pé. Terminou a coleta, perdominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, etc. Amém. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad. Eu me sento.
A atitude de estar sentado é a atitude de quem está aprendendo. Então, a leitura da epístola é uma instrução. Então, eu fico sentado. Agora, na missa rezada, se eu ficar de joelhos, não há nenhum problema. Porque é epístola. Logo após a epístola, o padre vai recitar o Santo Evangelho. Sempre, em missa cantada, em missa rezada, nós ouvimos o Santo Evangelho em pé. Sempre. Salvo uma indisposição que me impeça de estar em pé. Estou rezando meu terço. É conveniente freá-lo durante o Evangelho. Porque agora é Deus Nosso Senhor que está falando. Eu tenho que estar devotamente ouvindo o Santo Evangelho, como há 2000 anos atrás os devotos ouviram o Nosso Senhor. Agora pode ser devaneio do padre, eu não consigo conceber, uma confissão pública aqui. Nosso Senhor pregando o Evangelho e outros lá, sentado, lendo um livro, mesmo que esteja rezando. Então penso que devemos ouvir tal qual Nosso Senhor pronunciou suas palavras naquele então. Ficamos em pé com prontidão de ouvir a Nosso Senhor e freamos nossas orações. É conveniente. Posso seguir rezando o terço? Posso. É pecado? Não. Se fosse pecado, não seria permitido. Mas é conveniente que não faça. Ouça o Santo Evangelho. Depois, normalmente, viria o sermão. O padre faz antes, porque muitas vezes estão dissipados, agitados, das conversas que precedem a Santa Missa, de comadres e de compadres. E entre o terço e a missa tem um lapso de tempo, que é atrás das confissões. Então, me parece oportuno fazer antes da Santa Missa para sossegar os ânimos. E como dorme no sermão, pode descansar e assiste a missa com maior disposição de alma. Olha a bondade. Mas normalmente o sermão é depois do Santo Evangelho. Instrução, fico sentado. Padre, mas o senhor falou demais, 45 minutos, minha coluna fica em pé, aí fica no corredor. Porque tem pessoas que querem olhar para a nossa cara cínica, e o senhor vai estar em pé, os senhores, as senhoras, então vai impedir essa visão penitencial que o outro quer fazer penitência. Fico no corredor em pé. Não se reza nada no sermão, salvo um ato de contrição se o padre estiver tendo pane no motor e partindo para a eternidade. Aí eu agradeço que rezem por mim. Caso contrário, não. Nós devemos ouvir a instrução. O sermão chato, o que for, não importa. Temos que ouvir, sentados. Depois do Santo Evangelho, que ouvimos em pé, do sermão que ouvimos sentados, aqui nós temos o credo. O credo, no nosso caso aqui, é rezado todos os domingos e nas festas dos santos doutores. Quando os senhores veem lá, Santo Agostinho, bispo, confessor e doutor, na missa dele tem credo. E nas oitavas, como estamos na da Santa Rosa, hoje vai ter credo por causa da oitava. Nós ouvimos ou recitamos, no caso dos ministros aqui, em pé. Missa rezada em pé ou de joelhos, mas não sentados. Porque o princípio de ficar em pé é prontidão. O princípio de ficar sentado é aprender. O discípulo fica sentado, enquanto o mestre fala, normalmente ele está em pé, quem ensina está em pé. O credo, estou professando minha fé, é o distintivo da milícia de Nosso Senhor para a milícia de Satanás. O de Satanás não crê em Deus, e os de Deus creem em Deus. Então eu professo minha fé como? Em pé, diante do general, do comandante, nosso Senhor Jesus Cristo. Então em pé. Como Ele é nosso Deus, eu posso rezar o credo de joelhos, nenhum problema. Aí fica o bel prazer da devoção de cada qual.
Quando não tem credo na Santa Missa, sempre haverá um Dominus Vobiscum, que agora estamos na transição da missa dos catecúmenos, que é a parte instrutiva, para a Santa Missa no sentido estrito. E se então, se eu estava sentado durante o sermão, ele, graças a Deus, acabou o sermão, ufa, mas veio o Dominus Vobiscum. Esse Dominus Vobiscum nunca o vimos sentados. Se eu estou de joelhos, permaneço. Por causa do credo, por exemplo, que eu quis recitar de joelhos ouvindo de joelhos. Mas se eu estava sentado, porque na missa não teve o credo, eu vou ficar em pé, o padre vai dizer Dominus Vobiscum, os acólitos vão responder com o Espírito Tuo, oremos. Eu fico sentado porque começa o ofertório. Na primeira parte que até aqui mencionei, tudo que a igreja faz é para remover os empecilhos que nós temos à graça de Deus. Por isso nós tivemos um confíteo, o padre deu absolvição, nós demos glória a Deus recitando glória, teve a leitura da epístola do apóstolo São Paulo, outro apóstolo, teve o Santo Evangelho. Ou seja, tudo da parte de Deus para remover nossa distração, nosso coração distraído ou tíbio, nossas mazelas como os pecados veniais, porque até aqui muitos deles já foram eliminados, em realidade todos. Aí vem a parte agora do sacrifício no sentido estrito, o ofertório, aonde a missa de fato começou. Nas festas de preceito, domingos e festas de preceito, quem chegou agora à missa já não tem um pecado aí, venial. Nas missas de devoção diária, não é um pecado no sentido estrito, mas o preceito é ouvir missa inteira, então se entende no sentido amplo, do sinal da cruz até a missa acabar no sentido comum e corrente entendido. Pois então, o ofertório. O ofertório não é o momento que nós pensamos, o padre faz a coleta aqui, passa o saquinho da coleta e começa a arrumar o altar. Não, é o momento em que o padre está preparando a vítima do sacrifício. Eu assisto de joelhos, se for missa rezada, ou sentado. Mas, senhores, aqui um parênteses. É o momento que nós devemos nos oferecer a Deus. Ou sigo rezando meu terço, ou enquanto o padre oferece a vítima, os senhores coloquem lá seus pais, seus defuntos, seus problemas, seus perrengues, suas graças alcançadas, as virtudes deficientes, as ausentes, as conquistadas, essas crianças, o seu futuro, tudo dentro da patena e do cálice. Os senhores podem fazer isso, devem fazer isso. Então rasguem suas almas, seus corações. É o momento de oferecer. Nosso Senhor vai vir do céu à terra e vai voltar. Então ele é a ponte. Então ele vai pegar, vai receber o que oferecermos e vai levar para o Eterno Pai, que jamais recusa algo que o seu filho oferece. Então é o momento do ofertório se oferecer a Deus. Como o padre, de novo, de joelhos ou sentados, certo? Mas é hora de rezar. Pode frear o terço? Pode seguir o terço adiante? Pode, mas ofereçam. É o momento de colocar aos pés do altar de Deus as nossas intenções, nossas ações de graças. O ofertório acaba com aquela oração que normalmente os senhores não vão ouvir, porque em voz média, orate fratres. Acabou o ofertório. Na missa nova, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja etc. Todo mundo fica em pé. Quando fico em pé, aqui é sequela da missa nova. Não, sigam de joelhos sentados. Quando que eu vou ficar em pé se eu estava sentado? Per omnia secula seculorum, amém. Dominus, prefácio. Sursum corda. Graças hagamos, eu estou em pé.
Se eu estava sentado, e se eu estava de joelhos, eu posso permanecer ou ficar em pé. Vem o prefácio. O prefácio é justamente o que está precedendo ao cânon Missae. Vamos chegar aí, daqui a pouco. No prefácio nós temos uma exaltação normalmente ao mistério da missa, sempre a Santíssima Trindade, e se conclui com o Trissagion, que é o Santos, 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 onde vai tocar o sino 3 vezes, e aí nós vamos nos ajoelhar. Depois de ouvir os Sanctos, nós nos ajoelhamos e vamos parafusar o nosso joelho no genuflexório ou no chão, ao gosto do devoto. Visivelmente, no nosso caso aqui, o acólito vai acrescentar aquela vela, chamada por isso vela do cânon aqui, que indica uma presença especialíssima do bom Jesus. Está perto o sacrifício de nosso Senhor. Então aquela vela vai indicar, as outras já indicam, mas aquela é a mais indicando essa presença de nosso Senhor. Quem inventou isso? A criatividade do Padre Neves? Não, eu sou péssimo em criatividade. Rubricas. Os outros não fazem, problema é dos outros padres. Eu tenho que render conta do que está escrito ali, li umas letras vermelhas e pequenas antes do missal. Então é melhor assim. Vem essa vela, eu tenho certeza que enquanto ela estiver acesa, eu tenho que estar de joelhos. O cânon Missae é o coração da missa. Em outra ocasião vamos explicar com maiores detalhes. Aqui a intenção é ser prático, mas em todo caso começa o cânon. A igreja vai rezar pela hierarquia eclesiástica, pelos vivos, vai citar como um exército romano. Temos que imaginar o exército de Nosso Senhor que vai, sabe fazer o quê? Ser convocado para devastar a invasão de Satanás. Por isso está lá a Beata e Gloriosa Sempre Virgem Maria, aí os apóstolos, os 12 apóstolos e alguns mártires. E o cânon é muito simpático. Termina com São Cosme e São Damião, porque são santos médicos. Todo exército leva consigo médico. Então, até isso, nessa delicadeza da igreja, invoca em todas as santas missas, os 2 santos Anagir, os médicos, para curar as feridas que nós recebemos no combate, as balas inevitáveis dos bons combatentes. Por isso estamos de joelhos. Aí se trava uma batalha espiritual entre o céu e o inferno. E nós vencemos as batalhas espirituais como? De joelhos. Padre, mas demora muito. Não demora muito. Se nós colocamos a nossa atenção no nosso joelho, o relógio para e a dor se intensifica. Agora, se eu coloco a minha atenção no que está acontecendo, bombardeio entre céu e inferno, essa legião de santos, Nossa Senhora como a generalíssima na frente de todos eles, São Pedro, Paulo, André, etc. São Cosme e Damião lá cuidando dos feridos, que somos nós que estamos no meio dessa batalha, eu não vou sentir dor de joelhos. E se o meu joelho está doendo, é hora de invocar São Cosme e São Damião, que são médicos e curam todas as doenças. Blim, 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 tocou o sino mais uma vez. É hora de frear o terço, se eu estiver rezando. Se eu estava fazendo uma meditação, também, porque agora vem, é um momento muito belo, em que o padre, a única vez que ele vai impor ambas mãos sobre a vítima, porque no Antigo Testamento o sacrifício expiatório se colocava, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode que ia ser sacrificado, ou sobre o animal lá que ia ser sacrificado, como que comunicando os pecados para a vítima, e ela morria para expiar os pecados. Na Santa Missa é exatamente isso, porque está escrito que ele tomou sobre si as nossas dores e carregou os nossos pecados. O padre impõe as mãos sobre a vítima, porque daqui a pouco ela vai ser imolada. Então, assim, Nosso Senhor recebendo os nossos pedidos, nossa ação de graças, os anelos do nosso coração, os nossos pecados, as nossas mazelas. E ele vai morrer por tudo isso. Por isso o sino toca
as rezas freiam, e aí é a hora da adoração. A adoração suprema, a adoração perfeita, a adoração que Deus nosso Senhor nunca recusa é esta. É o Verbo encarnado, imolado, que vai adorar a Deus. E sabe o que nós fazemos? Nós nos unimos à adoração de nosso Senhor, fazendo nossa a dele. Aqui é o momento catolicíssimo. Por isso nós não temos grupo de oração, nós não ficamos cantando até se arrebentar, nós não ficamos pulando, porque tudo isso é nada diante da adoração de nosso Senhor Jesus Cristo como homem verdadeiro, adorando ao Pai como seu Filho, que vai pagar a deficiência das nossas devoções, das nossas orações, da nossa adoração. E isso se dá quando, Padre? No sacrifício, consagração. O Padre vai consagrar a Sagrada Hóstia, os senhores adorem, tem até uma indulgência, quando olhamos a Sagrada Hóstia e mentalmente ou em voz baixa dizemos, meu Senhor e meu Deus, como Tomé. Façam isso. O Padre vai consagrar o precioso cálice, o vinho, aí se dá o sacrifício. Por um lado o corpo, por outro lado o sangue. Nosso Senhor está imolado. Nesta imolação vem o perdão perfeito, vem a ação de graças perfeita, vem a obter as graças que esperamos de modo perfeito, vem a adoração suprema. Isso dura um instante. Quando o Padre termina de consagrar o precioso sangue, tudo isso se dá num instante. Por isso fala, Padre, a missa durou 45 minutos. Não, a missa durou um instante. Terminou a consagração do precioso sangue, aí se dá o sacrifício de Nosso Senhor. Foi um instante sublime que vale uma eternidade. O sacrifício de um Deus. Senhores, este momento é o momento que somos absolutamente católicos. Que nos distancia, que nos faz diferir, que nos faz destacar, que nos faz ser totalmente contrário a todo o resto que se chama cristão. O protestante acha que o louvor está no seu gogó. Quanto mais cantar, vai louvar, vai gritar, vai se espernear, mas aquilo vale o que vale um grito de um homem, e pior, de um herege, não vale nada. Agora, as poucas e simples palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o que? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vale muito mais do que todos os serafins cantando e todos os santos se penitenciando. É o sacrifício de um Deus. Todas as santas missas isso ocorre. Por isso estamos de joelhos, estamos em silêncio, estamos ali adorando, unindo a nossa adoração a Deus com a adoração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como homem verdadeiro e perfeitíssimo, está adorando, compensando as deficiências da nossa adoração distraída. Depois segue a Santa Missa, o Cânon Missae segue. Vamos rezar pelos defuntos, vamos concluir invocando outros santos e vamos ouvir depois desse silêncio sepulcral, que anelamos um dia ouvir esse silêncio sepulcral, per omnia saecula saeculorum, amém. Oremos. Aí vem o Pai Nosso. Acabou o cânon. Aí vamos nos preparar de modo próximo a receber a Santa Comunhão. Pai Nosso, na missa tradicional, vamos chamar missa no sentido pleno, na Igreja Romana, a qual pertencemos, nunca, jamais, na missa, os senhores rezam o Pai Nosso comigo. Nunca. Porque tem um simbolismo que nosso Senhor rezando o Pai Nosso como Ele fez naquela vez que ensinou aos seus discípulos. Então, os senhores vão ouvir o Pai Nosso. E os acólitos vão concluir com livrai-nos do mal, sed libera-nos a malo. E o amém é do Padre. No modernismo, no caso do Ocidente, é modernismo rezar Pai Nosso com o Padre. Isso é uma inovação litúrgica posta pelo Vaticano II. No Oriente,
eles têm as tradições deles, é normal rezar o Pai Nosso com o padre. Mas nós não somos orientais, nós somos católicos, apostólicos, romanos, graças a Deus, do rito latino, e no rito latino, na missa, nunca, jamais reza o Pai Nosso com o padre. Aqui já aconteceu, me lembro uma ocasião, o padre estava rezando o Pai Nosso, e dá pane no motor do padre, que é o pior. Rezando o Pai Nosso, e tinha um chiado aqui do lado dos homens. Então, porque as pessoas vêm do modernismo e pensam que não. Mas eu sei em Pai Nosso em latim, muito bem, reze seu texto e se vala do conhecimento do seu latim. Mas comigo na missa nunca. Pai Nosso e as outras orações. Bom, se a missa é rezada, eu sigo de joelhos. Se eu estou extremadamente com os joelhos esgotados, eu fico em pé. Até ouvir Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Me ajoelho novamente. O padre vai consumir a vítima. Aí nós temos aqui a conclusão do sacrifício. A vítima foi apresentada no ofertório. A vítima foi imolada na consagração e a vítima é consumida pelo sacerdote. Por isso o padre consome a Sagrada Hóstia Maior inteira e bebe todo o sangue do cálice. Aí nós temos o sacrifício concluído. 3 partes essenciais do sacrifício: oferecer a vítima, imolar a vítima, consumir a vítima. Pronto, a missa está oferecida ao Eterno Pai. A igreja coloca um parênteses. A comunhão dos fiéis durante a missa é um parênteses dentro da missa. Então, como os senhores vão comungar, o acólito ou os acólitos vão recitar o confíteo, o padre vai impartir outra absolvição e aí vou distribuir a Sagrada Eucaristia. Os que forem comungar se aproximem da mesa de comunhão, da balaustrada, e os que não forem comungar, por exemplo, as mulheres que comungam depois dos homens, estão esperando de joelhos. Porque é Deus que está de um lado para o outro, de joelhos. Comungo, volto para o meu banco, eu fico em pé, não dá para comer de joelhos, vou ao meu banco, me sento, nunca. Eu me ajoelho, adoro meu Deus, agradeço ao bom Deus, peço as graças ao bom Deus. É o momento, senhores, da maior e mais sublime intimidade que podemos ter para com Deus. Obviamente, respeito, temor, tremor, mas em tudo amor. É hora de abrir a alma mais uma vez. Posso me valer de um devocionário se eu estou distraído? Posso. Mas não é hora de livro falar com Deus. É hora do seu coração. Padre, mas eu não tenho o que dizer. Não é verdade. Temos todos muito a dizer a Deus. E é o momento sublime. Terminou a distribuição da Sagrada Eucaristia. Missa rezada de joelhos. Até a bênção e o último evangelho que vamos sempre ouvir em pé, como lhes dizia há um tempo atrás, repito, evangelho sempre se ouve em pé. Depois as orações de Leão XIII, as 3 Ave Marias e Salve Rainha, etc., de joelhos, todos nós, o padre também, e quando o padre fosse retirado do altar em pé, e depois me ajoelho para ação de graças, para falar, puxa padre, eu vou precisar de um joelho por missa. É mais ou menos isso. Quanto mais usamos os joelhos, menos dor sentirão. Então nós temos essas dores porque os nossos joelhos não estão acostumados, senhores, e a culpa não é dos senhores, a culpa sabe de quem é? Do modernismo. O modernismo estragou até os nossos joelhos. Não se dobra mais os joelhos. Eu entendo, todos nós passamos por isso. Mas bem-vindo à sanidade espiritual e também física dos seus joelhos e de suas almas. É assim que devemos ouvir missa, porque é o sacrifício, é o tremendo sacrifício, é o sublime sacrifício de nosso Deus. Então a atitude é adoração e o modo externo
é ajoelhados. Quanto mais, melhor. Podem se valer de pedir socorro aos santos Cosme e Damião, São Pantaleão também ajuda nas dores, também outro santo médico, e ao Santo Anjo da Guarda, ou a companhia de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora das Dores viesse do céu assistir à missa, como estaria a Santíssima Virgem? Como ela estaria, sem devaneio de imaginação, a fé pura consegue enxergar, como ela estaria ouvindo missa, é como eu devo estar ouvindo missa. Com o coração doloroso, unindo-me às dores de Nosso Senhor, com meu joelho plantado no chão, no genuflexório, e com a minha atenção toda voltada para o altar. Aí temos uma missa assistida de modo devoto, do jeito que o coração imaculado e doloroso de Nossa Senhora espera que o façamos como bons filhos da Mãe do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.